queremos. Entenda, não é fácil, a caminhada é difícil. Então você precisa ter calma, porque muito grande ainda é a caminhada. Por isso que ele diz para Elias: come e bebe, porque ainda tem muita coisa para acontecer sobre a tua vida. Não é hora de parar. Você é escolhido, você é aquele que é separado. Mas eu entendo que em meio àquela casa, o líder daquela casa não quer negócio com Deus. Mas Deus levanta uma mulher chamada Abia. A mãe do rei Ezequias é uma mulher temente a Deus, e começa a direcionar o seu filho para a casa do Senhor. Começa agora a ensinar. Aquele menino, de repente, ele começa a abrir o coração para aprender as coisas de Deus, e ele vai crescendo, as coisas vão acontecendo. A alegria daquele menino é servir a Deus de uma forma de excelência. O menino não sabe, mas o seu pai logo vai deixar de reinar, porque aqueles que não honram a Deus, Deus não tem a obrigação de honrá-los. Deus simplesmente vai destronar agora Acais, porque Acais está envergonhando o nome de Deus. Ainda tem simplesmente a palavra do Senhor vai dizer que ainda a serpente de bronze estava lá, e ninguém estava nem aí. Tem gente que está vendo coisas que está atingindo o ministério, atingindo o nome do Senhor, e não se importa. Deus já tem falado contigo, mas você tem deixado as coisas caminhar de qualquer maneira. Quero te dizer uma coisa: é muito importante você decidir a posição que você está, mostrar e que partido você defende, para tão somente o diabo saber que você não compactua com coisa errada, que você não compactua simplesmente com comportamentos que é mudando, que simplesmente você é diferente em meio à multidão. Daniel mostrou quando chegou na Babilônia. Diz a palavra do Senhor que Daniel propôs no seu coração a não se contaminar. Ali ele está mostrando exatamente um partido. Ele simplesmente está mostrando ao Deus, quem é o Deus que ele serve. Ele está declarando e dizendo: o meu Deus não é daqui. O meu Deus simplesmente, o meu Deus é o Senhor dos exércitos. O meu Deus é o Deus de Israel. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que tão somente fez coisas grandes e maravilhas. O meu Deus, Ele é soberano. Entenda. Quando temos promessa, tudo que nós precisamos é aguardar o tempo, porque até pessoas para cuidar de nós, Deus manda. Até pessoa para nos abraçar nos momentos difíceis, Deus vai mandar. Até pessoas simplesmente para te sustentar, se for preciso, Ele vai mandar pessoas para te sustentar, como Ele mandou a viúva cuidar de Elias, como tão somente Ele manda todo o tempo, 24 horas. A palavra do Senhor diz que nada vai te faltar, porque Deus é quem vai cuidar de você. Mas eu quero te dizer uma coisa: o rei Ezequias aprendeu a adorar o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que com 25 anos ele começa a reinar, porque o seu pai já não está mais reinando. Porque todas as vezes que tão somente alguém está, como eu já falei para você, não está tomando partido, Deus está dizendo: sai da frente, porque a minha obra tem que crescer, as coisas têm que vir. Ei, Deus está dizendo para você, você tem que tomar partido, porque você tem que entender que você tem chamado, você tem propósito, mas Deus está te cobrando mais e mais. Pastor, eu não quero. É você e Deus. Deus tão somente preparou. A sua mãe ensinou, e a sua mãe disse para ele: meu filho, adore o nome desse Deus. E creio eu, ele conjecturando aqui, e ele: mamãe, quem é esse Deus? E ela dizendo: esse Deus foi exatamente o Deus que acabou com o rei do Egito, abriu o mar vermelho, fez o seu povo passar a pés enxutos. Esse Deus é o Deus que sustenta o povo sem tecido, sem médico. 40 anos no deserto, não tinha padaria, não tinha mercado, mas ele sustentou todos. Até hoje não se explica. A palavra do Senhor diz que seus pés não inchavam, a sua roupa não envelhecia. Até hoje nós tentamos entender e não compreendemos.
Esse Deus é exatamente aquele que derruba as muralhas de Jericó, aonde passa 2 carros, um pelo outro. A largura do muro era tão grossa, tão larga, né? Que tão somente passava 2 carros, um pelo outro. Mas ele fez ruir e caiu. Aquelas muralhas veio de alto a baixo para dar vitória àqueles que clamavam de dia e de noite. Não tinha espada, não tinha simplesmente bomba, não tinha nada para derrubar, mas o próprio Deus faz os muros cair. Então somente Ezequias fica impressionado com a história da sua mãe, a sua mãe contando os feitos que Deus fizera naquele tempo. Então somente o menino, como criança, estava ouvindo e alimentou a fé dele, porque Deus já tinha preparado ele para aquele tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tão somente há momentos que não é nada fácil na nossa vida. Na caminhada não é fácil, porque Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Seja valente, seja guerreiro. Porque para poder ele reinar, o seu pai tem que morrer. E quando o seu pai morre, ele agora tem que enfrentar um luto. Ele tem que reinar no seu pior momento. Ele tem que reinar no luto. E quando ele entra no reino e ele começa a reinar, o mais importante é você entender que tem muita gente mais velha do que você. Você precisa entender que tem gente que quer entrar na tua história, e Deus está dizendo: não, a história é sua, não é dos outros. Naquele momento, quando ele começa a reinar, chega um e outros para dizer: teu pai reinava desse jeito, reinava assim, vamos dar seguimento, porque estava dando certo. Mas quando ele entra, senta na cadeira, então somente ele olha para os 4 cantos, ele simplesmente decide, no primeiro dia, honrar o nome do Senhor. Ele decide agora fazer conforme está no seu coração. Adorar o nome daquele Deus é o mais importante para ele. E quando ele começa a reinar, ele começa a dizer: aonde tem feitiçaria, na esquina tem 2 pontos de feitiçaria. Em outro lugar tem mais 2 pontos que estão adorando a Zera, a Baal, Astarote. E ele diz: vem cá, começa a derrubar todos os altares de Baal, de Azera, de Aserá. Começa a derrubar todos, porque para mim reinar, eu preciso preparar o altar. Eu preciso organizar as coisas. E as coisas não organizam simplesmente mudando de lugar. Vamos primeiro preparar o ambiente para milagre. Se quer viver milagre, não é mudando o móvel, mas é mudando o pensamento. Não é mudando a cadeira, mas é mudando a estratégia. É mudando agora de maneira, de comportamento. Não é mudando de casa, não é mudando de cidade, mas é mudando agora simplesmente direcionamento e dizendo: não, vamos fazer aquilo que Deus quer. Talvez não seja aquilo que eu quero, mas se Deus quer, ele começa a derrubar os altares. Creio eu que alguém chegou para ele e começou a dizer: Ezequias, você é novo, você é louco, o seu pai deixou isso daí tudo organizado e você agora vai fazer isso. Então entenda que papai reinou, mas papai reinou e fez do jeito dele. Eu estou reinando e estou fazendo conforme a vontade do meu Deus. É totalmente diferente. Então ele dizima ali todos os altares de Baal. E depois ele vai determinar e diz: a serpente tira fora também. Por quê? Porque a serpente induzia o povo a idolatrar imagem. Induzia. Na época que foi construída a serpente, foi no deserto. E ali de fato Moisés manda fazer aquela serpente, porque muitos eram mordidos de cobra no deserto. E quando era mordido de cobra, bastava olhar para a serpente que era curado de imediato. Funcionava para o deserto, mas não funcionava para aquele tempo. Tem coisa que é funcional para um tempo, mas para outro não serve, para outro atrapalha. Entenda que um dia você foi criança, um dia você foi jovem, hoje você é adulto, mas daqui a pouco você é idoso. Vamos aprender a viver as fases da nossa vida. Existem estações.
4 estações no ano. Você vai ver que as estações são diferentes. Você vai ver que cada estação tem o seu clima, tem a sua maneira, e você tem que se adequar. Por isso que muitas vezes você está com uma roupa mais leve quando é no verão, mas quando é no inverno você está com a roupa porque a estação obriga você a vestir conforme a estação. Eu digo para você, há momentos que Deus vai te usar muito, mas há momentos que Deus ele vai te colocar num vale e vai provar a tua fé e vai dizer: eu quero ver quem você é. Porque no bom todo mundo é bom, mas tem hora que ele vai te passar pelo vale. Para que o vale? Simplesmente para te capacitar mais, porque ele quer te elevar de nível. E todas as vezes que ele quer te elevar de nível, ele quer te passar pelo vale. Mas tem gente que quando começa a passar, começa a murmurar. Tem gente que quando começa a passar, já começa a reclamar. E Jeová está dizendo: não entendeu nada. Não entendeu nada, porque o que eu tenho é coisas grandes. Não entendeu por quê? Porque não entendeu a minha grandeza. Se entendesse a minha grandeza, não reclamava, mas entendia que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Não entendeu nada, porque se entendesse, clamava o meu nome e eu mandava socorro. Não entendeu nada, porque em vez de reclamar, simplesmente tenta entender o que Deus quer. Porque não é para quê, é por que está passando. Tudo tem um propósito nesse processo, para provar o teu coração. Porque é fácil dizer que é, mas é difícil provar que é. Dizer é fácil, mas provar é totalmente diferente. Muitos dizem que é. Então entenda, Ezequias está ali pronto. Ele não sabe o que ele vai enfrentar. Quer ver guerra sobre a sua vida? Levante a bandeira e diga que adora o nome do Senhor, que todos os domingos vai para a igreja, que agora você é crente e não quer compactuar com coisa errada. Aí você vê a guerra se levantar. Ezequias fez isso, bateu no peito e enfrentou. Se prepare, Ezequias. Se prepare, porque tão somente você vai ver o que é que vai acontecer. A palavra do Senhor diz que Ezequias começa a reinar e ele estabelece tudo. Aonde não tem casa de Deus, derruba os altares de Baal e agora constrói igreja, lugar de adoração. Os pontos que tão somente era de adoração a Baal, Astarote e Azera, agora são pontos de adoração ao grande Deus Todo-Poderoso. O tempo passa, as coisas acontecem. Ele está reinando, no começo é muito bom, reina muito bem, e vai adorando o nome do Senhor, glorificando. Todo sábado tem culto, todo sábado é o dia do Senhor. Todo sábado todo mundo está ali glorificando o nome do Senhor. Ninguém trabalha, todo mundo tem que ir para a casa do Senhor adorar. Não é para fazer comida, não é para fazer nada, é para passar o dia no templo adorando o nome do Senhor. E ele manda a ordem: todos têm que adorar. Todos. Abra mão do seu trabalho para dar um dia ao Senhor. Esteja naquele lugar adorando o nome do Senhor. Trabalho tem todo dia. Trabalho sempre vai ser trabalho, mas adoração a Deus é o mais importante. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele decide e determina e diz que todos têm que ir para o templo adorar. E quem não quer vai ter que ir também. Não importa, todos têm que adorar. Práticas, adorar outros deuses, aqui eu não compactuo e não permito. Se tiver, vai dar errado. Se levantar ali um altar para Baal e para Azera, pode se preparar que os soldados vão lá quebrar e derrubar tudo. Assim era o posicionamento de Ezequias. Ezequias não sabia a briga que ele estava comprando. A palavra do Senhor disse que mais tarde, agora, simplesmente um rei da Síria se levanta, começa a dizimar. Quem reina em Judá é simplesmente o rei Ezequias. Tinha outro rei que estava reinando dentro de Jerusalém, porque são 2 reinos. A palavra do Senhor diz que o rei da Síria vem, começa a dizimar. Simplesmente começa a dizimar todos que estão naquela província. Começa agora a guerrear contra a cidade, saquear a cidade. Começa a tomar todos os pertences deles. E agora, além de arrancar todos os pertences, eles dominam a cidade e faz como quer, da maneira que quer. Ouro e prata, boi, vaca, bezerros, ovelha, tudo é saqueado. E o rei da Síria só cresce.
Judá é pequeno, Judá não é grande, mas quem é que está reinando? Ezequias. Ezequias tão somente, você vai ver o túnel, né? Vai falar sobre o túnel de Ezequias. Ele cava um túnel debaixo da terra, para dentro do palácio, até o rio, para simplesmente, quando tiver guerra, não faltar água dentro da cidade, porque a cidade era murada, e ali os reis, quando queriam atacar, ficavam na porta da cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Lembra de Samaria? Lembra quando simplesmente as mulheres estavam ali trocando os filhos agora, e estavam matando seus filhos para poder comer? Pois é, era simplesmente um rei que estava na porta da cidade, dizendo: ninguém entra e ninguém sai. Não sai fruta, não entra fruta, não entra comida, não sai comida, não entra água, não sai água. Então o povo morria de fome e de sede lá dentro da cidade, porque não entrava mais comida, não entrava nada. Mas a palavra do Senhor diz que tão somente o rei da Síria, ele manda um recado e diz que a próxima cidade, ele está lutando em Laquis, e ele vai dizer que a próxima cidade será exatamente o reino de Judá. Quem está reinando? O rei Ezequias. Ezequias foi aquele homem que tão somente comprou a briga e disse que o nome do Senhor seria glorificado, o nome do Senhor seria enaltecido se dependesse dele. Entenda que muitas vezes tudo que você precisa é não retroceder, mas acreditar que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. Ali tão somente chega uma carta para ele e diz: a próxima cidade é você. Manda pra gente bois, manda pra gente recompensa, manda ouro, manda prata, porque talvez a gente pense em não atacar. Ele até manda com medo, ele até manda e diz assim: então evite de atacar minha cidade, não venha sobre mim. Mas tão somente eles estão tão gananciosos por coisa e querendo acabar com Judá, que ele manda mais uma vez a carta e diz assim: tu acha quem pode te livrar da nossa mão? São 42 províncias, 45 cidades, províncias que nós já dizimamos, e tu não é nada, tu não será nada para nós. Entenda que a luta se levantou contra o rei Ezequias, e ali tão somente Ezequias não tem soldado suficiente para guerrear simplesmente sobre aquele rei da Síria que vem contra ele. Mas a carta vem, e a carta vem afrontosa. Simplesmente entenda que todas as vezes que o diabo tem raiva de você, ele quer afrontar você, ele pode até afrontar você, mas tenha cuidado, diabo, quando escrever a carta, para você não afrontar o Deus que nós servimos. Afrontar a mim, Deus já compra a briga, mas se afrontar o Deus do céu, ele mesmo desce. Ele não vai mandar anjo não, ele vem resolver o problema. Presta bem atenção, a palavra do Senhor diz que naquela carta ele começou a escrever e dizer: quem és tu? Tu não é nada, vocês não são nada. E quero dizer mais: a quem tu está confiando para mandar simplesmente agora eu ficar quieto no meu lugar? Quem tu está confiando para simplesmente agora você achar que eu não vou de encontro? Se eu fui de encontro os outros, eu tenho que dominar toda a província. Então somente o rei Ezequias está ali num posicionamento, e agora tão somente está temendo a ele, e consulta ao Senhor. Chama o servo dele e diz assim: vai em busca de Isaías. Isaías é o profeta que habita no reino e dá as coordenadas. Ele escolheu a pessoa certa. É muito importante você, um líder, e ter uma liderança espiritual para a sua vida. É muito importante você consultar o seu pastor, muitas vezes um negócio que você vai fazer. É muito importante você consultar um líder espiritual. Assim eram os reis antigamente. Quando não era crente, os reis, quando não adoravam a Deus, consultava os tarôs, consultava os búzios, consultava simplesmente os espíritos. Mas Ezequias consultava a Deus através do profeta Isaías. Chama Isaías. Isaías tão somente chega. Isaías diz assim: fala o seguinte, diz para o teu Senhor, porque ele diz assim: pergunta o que Isaías tem para falar para mim através do Deus, né? Através dele, da boca de Deus, o que é que ele tem para me dizer? E ele vai dizer: diga ao seu Senhor que não temas, porque Deus vai dar livramento. E tudo que você precisa é de uma palavra, rapaz. Em meio à guerra, em meio à batalha, você vai perceber que você muitas vezes não tem como raciocinar. Você não tem como pensar uma solução para resolver aquele problema.
Mas um homem de Deus sempre vai ter um direcionamento para você. Entenda que um homem de Deus, ele sempre está preparado para dar um direcionamento para você. Mas tudo que você precisa agora é tomar posse. O rei Ezequias toma posse daquela palavra. O rei da Síria manda mais um mensageiro e começa agora a passear sobre a cidade e colocar medo sobre toda a cidade. E começa a dizer: se prepare, povo, porque em breve vocês estão dizimados. Em breve essa cidade vai ser saqueada. E não é o rei Ezequias que vai defender vocês, e muito menos o Deus que vocês servem. Se prepare, porque essa cidade será destruída. A palavra do Senhor diz que quando Ezequias pega aquela carta, primeira coisa, ele vai direto para a ponta do altar. Na ponta do altar ele apresenta a Deus e começa a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa cidade, porque aquilo que o Senhor queria, eu fiz. Comprei briga, comprei batalha, enfrentei pessoas que simplesmente era contra. Eu dei o peito a bater. Ele apresentou e disse: Deus, eu fiz exatamente aquilo que o Senhor queria. Ele apresentou a Deus e diz: Deus, eu enfrentei tudo e enfrentei todos em teu nome. O Senhor não vai me abandonar. O Senhor não vai me deixar. Eu posso ser falho, mas aquilo que o Senhor queria, eu fiz. Eu trouxe o povo à adoração. O povo já não adorava mais. O povo não te glorificava. Hoje está aí, ó. Na congregação tem 50, na outra tem 20, na outra tem 40, na outra tem 200, na outra tem 1000. Todo sábado estão lá te adorando, Senhor. Eu fiz tudo aquilo, Senhor, que estava no meu coração. E não foi coisa da minha cabeça. Eu fui dirigido pelo Espírito de Ti, Senhor. Ele apresenta. Então somente quando Ele apresenta, presta bem atenção, porque a palavra do Senhor diz: se prepare, porque eu vou dar livramento. Sabe por que muitas vezes você perde a batalha? Porque você não chega na ponta do altar para apresentar uma causa a Deus. Muitas vezes você está perdendo a batalha porque você não tem humildade e hombridade de entender que se você não clamar, você vai perder. Se você não dobrar o seu joelho, você agora vai ser humilhado. Mas quando você chega para Deus e abre o teu coração com sinceridade e diz: Deus, eu tenho meus defeitos, mas eu tenho feito aquilo que o Senhor tem pedido. Eu tenho meus defeitos, mas eu não sou rebelde. Eu tenho meus defeitos, mas eu estou na tua posição. Quando você apresenta, o céu começa um reboliço lá em cima, e começa os anjos agora a dizer: e aí, Senhor, o que é que eu faço? Os anjos ficam doidos para trabalhar, porque ele vê uma oração chegando. A oração, quando começa a chegar, é a oração de humilde, é a oração daqueles que têm sinceridade, é a oração daqueles que têm credibilidade. E quando chega o céu, os anjos já estão prontos para trabalhar. Os anjos ficam esperando Deus mandar ordem. Naquele momento Deus diz: tenha calma, porque por um caminho ele vem, mas por 7 ele volta. Por um caminho ele vem, mas ele volta. E quando voltar, eu vou fazer a espada descer sobre o coração dele, sobre a cabeça dele, porque ele não afrontou simplesmente a Ezequias. Só por ele ter afrontado Ezequias já era o suficiente de eu entrar na guerra. Mas ele afrontou Ezequias e afrontou a mim também. Fica tranquilo, porque no tempo certo a vitória virá. Mas Ezequias não está sabendo de nada. O céu já está reunido para trazer a vitória para Ezequias. O céu está reunido para trazer vitória tão somente para ajudar. E naquele momento os anjos já estão prontos. E o Senhor dizendo: calma, ao seu tempo. Deixa ele se posicionar. Deixa ele achar que é alguém. Deixa ele pensar que vai chegar. Então somente diz a palavra do Senhor que quando Ezequias ora, eu digo para você, vale a pena ser fiel. Vale a pena muitas vezes renunciar. Vale a pena muitas vezes sacrificar. Vale a pena muitas vezes enfrentar alguém que quer ser contra a sua fé. Vale a pena às vezes, pai, mãe, dizer: pai, mãe, fica no seu lugar, porque a fé que eu tenho é sobrenatural. Às vezes vale a pena enfrentar, simplesmente para que um dia o céu vai entender que naquele dia você levantou uma bandeira. E por conta que você levantou essa bandeira, alguém está martelando e vendo, contemplando que você está de pé, por conta que a sua fé não é uma fé qualquer. É uma fé baseada na rocha.
E toda a fé que está baseada na rocha, você sabe que quando você está baseado na rocha, você não escorrega, você não tropeça, você não cai, porque a rocha é Cristo, e Ele está dizendo: eu te sustento. Por isso que o salmista vai dizer: e Ele me colocou os meus pés sobre a rocha, e não deixou escorregar. Ele firmou os meus pés sobre a rocha e me guardou. Ele é aquele que vai te livrar no dia mau, porque Ele sabe o quanto você tem lutado para chegar onde chegou. Por isso que você, crente, não reclame, deixe as coisas acontecer. Apresenta o céu e deixa Deus trabalhar, porque Ele vai chegar para dar livramento. Então somente naquele dia se reúne e ganha todas as guerras. Mas o rei da Síria levanta naquele dia e diz: vamos todos para Judá, porque amanhã de manhã será o fim do rei Ezequias e de toda Judá. Vamos acabar com eles. Humilharam-os, disseram que eles iriam agora tão somente comer as próprias fezes. Humilharam Judá de uma forma que os céus olhou, e os céus simplesmente... Quantas vezes você não é humilhado por conta que você diz que é crente? Quantas vezes você não é humilhado simplesmente porque você simplesmente anda para a casa do Senhor? Quantas vezes alguém olha para você e chama você de barata da igreja, beata? Simplesmente você é chamada de tudo, humilhada. Você é humilhado muitas vezes por conta da sua fé, mas os céus está escrevendo todas as humilhações que você está passando. O céu está dizendo: não passa em branco as humilhações que meus servos e meus filhos passam. Não passa em branco. Eu quero te dizer uma coisa: há um caderno no céu que está sendo escrito as humilhações, as perseguições que estão se levantando contra a igreja do Senhor. E quero dizer para você: fica tranquilo, porque o céu fará justiça ao teu favor. Deus, Ele te conhece. Naquela madrugada, quando o rei da Síria se prepara para invadir, o rei Ezequias está na ponta do altar apresentando. E quando ele está na ponta do altar apresentando, naquele momento, aí o Senhor diz assim: nessa madrugada se prepara, anjo. Eu quero apenas um anjo vai descer naquela madrugada. Não é simplesmente para fazer qualquer coisa. Talvez o rei Ezequias olhou lá fora, subiu em cima do muro. Quando olhou, estava aquele mar de gente. Quantos soldados? Aproximadamente 225 mil soldados. 225 mil soldados. A terra estava repleta de soldados para, pela manhã, invadir a Judá. Estava só esperando. À tarde ele olha, 225 mil aproximadamente. Naquela noite tem um plano preparado. O céu já tinha determinado que a vitória viria. Porque quando Ezequias apresenta para Deus a causa e diz: essa briga não era minha, mas eu comprei, Senhor. Eu estou pagando um preço. Quantas mulheres já chegaram para mim, quantas pessoas já chegaram para mim e dizer: pastor, depois que eu fui crente, pastor, a luta só aumentou. Mas fica tranquilo que a vitória vem. Ele não te chamou para essa guerra para você simplesmente, rapaz, perder, não. Eu conheço um Deus, eu conheço um exército, eu conheço um povo que até hoje nunca perdeu uma guerra. É o povo que está alistado no exército de Cristo. É o povo que serve ao Senhor dos exércitos. Você nunca vai perder a guerra. Talvez não vai acontecer no seu tempo, mas na hora certa, no momento certo, se prepare, porque a vitória virá. A vitória virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, e você vai cantar o hino da vitória. Você crê? Preste atenção. Naquela madrugada, um anjo desce. E quando o anjo desce, tão somente, a palavra do Senhor diz que naquela madrugada, o anjo, quando desce, começa a passar a espada no coração de 185 mil soldados. O exército estava grande, na visão do homem, mas na visão de Deus não tinha muita gente. Na visão do homem é complicado, na visão do homem é impossível. Na visão humana, você diz: é incapaz. Enquanto o céu está dizendo: você não está vendo o que eu estou vendo.
Por isso que quando os soldados chegaram para prender Eliseu, o servo dele está como ser humano e diz: Senhor, grande é o número de soldados que está para nos prender. Aí Eliseu diz: deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor, abra os olhos do moço para ele contemplar quem está conosco. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão vindo contra nós. Eu quero dizer para você, quem decide o que vai acontecer no mundo material ainda é o espiritual, e quem rege o mundo espiritual ainda é o Todo-Poderoso. Quando ele decide que lá está vencido, não importa se aqui está dando errado, daqui a pouco vai dar certo, porque quem dá a última palavra ainda está sentado no trono, mandando na terra, mandando no céu. E ele está dizendo para você: fica de pé toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Se prepara, porque até aquilo que era para dar errado, se prepara, porque vai dar certo, porque o nome do Senhor será glorificado. Não perca a tua fé. Eu não sei o que falaram para você, mas você é escolhido. Eu não sei o que disseram para você, mas Deus já alimentou teu coração de esperança. Deus já disse que você é mais que vencedor. 185 mil soldados naquela manhã amanheceu morto. O mesmo Ezequias que sobe no muro pela tarde para ver o exército de pé, é o mesmo Ezequias que 5 horas da manhã não vê nenhum barulho. Ele 5 horas da manhã não dorme naquela noite. Ele se levanta, vai ao muro. Das 5 horas da manhã ninguém se levanta. Das 6 horas da manhã ninguém se levanta. Das 7 horas da manhã ninguém se levanta. Depois vem a notícia dizer: eu não sei o que aconteceu, mas tem 185 mil soldados estirados em vida. E o restante já bateu em retirada e foi embora para casa. Inclusive o rei da Síria também foi embora. Ezequias cai de joelho glorificando o nome do Senhor. Como é que ganha uma guerra sem lutar? Por quê? Quem luta nessa guerra não é você. Eu acho lindo porque ele vai dizer lá no Êxodo, e vai dizer assim, ó: nessa guerra não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Eu acho lindo quando ele diz para Josafá: não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia nesse vale vai ter água para você, para os animais, para a família, para todos. Como é que é? Não é explicação, é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. E Josafá fica: ei, ele está dizendo para você: vai acontecer coisas que você nem esperava. Vai acontecer coisas que até você mesmo vai surpreender. Você serve a um Deus grande, mas o que Ele vai fazer por esses dias, até você vai dizer: como é que é, Senhor? É milagre, milagre não se explica. E eu quero só finalizar aqui para você e dizer para você: vale a pena ser fiel. Sabe por quê? Um dia, esse mesmo homem que vence essa guerra, Ezequias, ele adoece. Depois de uma queda, um coice. Mas eu não posso dizer isso porque ele venceu a guerra. Deus venceu para ele a guerra. Mas depois que ele venceu a guerra, ele pegou uma úlcera. Ele adoeceu. Eu acho lindo homens, mulheres determinadas, que tem um posicionamento de fé e não arreda o pé. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas quem é que vai fazer milagre de novo? É Deus. Eu acho lindo que ele, depois dessa guerra, ele criou uma intimidade tão grande com Deus, e Deus criou uma intimidade tão grande com ele. Por isso que é bom passar pela prova. Por quê? Passando pela prova, tu vai criar intimidade com Deus. Passando pela prova, a tua fé vai aumentar. Passando pela prova, a tua confiança em Deus vai ser triplicada. Passando pela prova, você nunca vai enxergar Deus como um velhinho que está sentado numa cadeira. Você vai ver um poder tão grande, um espírito tão grande, um ser tão grande, que você vai dizer: não dá para imaginar, não dá para calcular, não dá para entender. Não dá. Por isso que João vai determinar e vai dizer assim: ó, que amor é esse? E quero dizer para você, quando ele adoece, aí Deus diz assim: ó, Isaías, fala para ele que eu vou curar ele.
E ele sabendo que aquela doença não tem cura. Aí Deus gosta tanto daquele homem que venceu guerra, colocou a carta diante do altar, apresentou seus problemas. Deus gosta tanto dele que Deus diz assim: faz o seguinte, diz a ele qual o sinal que ele quer. Que retroceda o relógio ou que adiante. Porque do jeito que ele quiser eu faço. Deus, nós não merecemos isso, Deus. Nós não somos dignos. Mas quando você está na posição que Deus quer, Ele começa a te beijar, Ele começa a te abraçar e começa a dizer: meu filho, como é que você quer? Diga aí, diga. Escreva aí como é que você quer aquela empresa. Escreva aí como é que você quer a festa de casamento. Escreva aí como é que você quer aquela vitória. Davi escreveu no Salmo 23: prepara uma mesa perante mim na presença do meu... Ele escreveu, não escreveu? Então, quando tu chegar uma intimidade com Deus, Ele vai começar a dizer: como é que você quer? Porque Isaías chega para ele e diz o quê? Tu vai morrer e não vais viver. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? Que a intimidade dele é tão grande que ele só faz virar para a parede. Ele não está de joelho, ele está doente, ele não pode se ajoelhar. Ele vira para a parede, faz uma oração e diz: Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor queria. Diz que não dá tempo o profeta sair do palácio. As orações do homem foi respondida de imediato. Eu digo para você, vale a pena ser fiel. Sabe por quê? As tuas orações vai ser respondida mais rápido do que você imagina. Vale a pena ser fiel porque Deus ele vai trazer resposta mais rápido do que você imagina. É você conversando e as coisas acontecendo. É você pensando e Deus mandando resposta já. É você simplesmente apresentando algo simples para Deus e Deus resolvendo. Porque tem coisa que ninguém resolve, só o céu resolve. Não conta teus problemas para ninguém. Conta somente para Deus. Seja fiel a Deus. Seja temente a Ele. Levante a bandeira e diga: eu sirvo a um Deus que tudo pode, rapaz. Ele vai entrar em cena, se prepare. Ele vai entrar em cena para simplesmente trazer vitória para aqueles que estão simplesmente dizendo: Deus, socorra-me, Senhor. Essa semana será a semana que eu estarei iniciando a campanha. O tribunal de Deus, e pode ter certeza que Deus ele fará justiça sobre todos aqueles que estão apresentando uma causa para o Senhor. Quarta-feira estarei aqui apresentando a Deus o tribunal do Senhor, e eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus fará justiça sobre todas as causas que você tem apresentado para Ele. Orações vão ser resolvidas, vão ser atendidas mais rápido do que você imagina. Mas eu quero cobrar algo de você. Essa semana você vai jejuar como nunca. Essa semana você vai orar como nunca. Porque nós precisamos mover os céus. Porque para acontecer na terra não é o meu trabalho nem meu esforço. Para acontecer na terra eu primeiro tenho que mover os céus para se materializar. Por isso que ele diz para Jeremias: antes que você existisse, eu te escolhi, te dei como profeta para as nações, escrevi a sua história e determinei que você seria profeta para as nações. Primeiro vamos mover os céus, depois nós vivemos um milagre, depois vivemos o material. Por quê? Porque o material vem determinado do céu. Então prepare-se para viver o melhor que Deus tem preparado para você nesse novo tempo. Em nome do Senhor Jesus, dá glória a Deus. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante. mais avante você Declare e diga assim, ó: Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Ei, você precisa Você tem que lutar e acreditar. Acredite, a vitória. precisa acreditar. Você precisa. O Jesus É o teu escudo. Então levante e use a sua
Por quê? Porque Jesus contigo é. Ó, e nele você pode tudo. Vamos declarar toda a igreja e dizer assim, ó. Não pense que a vida acabou. Só pense que você eu creio. Jesus, ele é fiel. Declara, igreja, diga. Isso é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você eu sei. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. e você Vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. o mar vai se fechar. Declare, diga. E exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar. E exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra temer. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória Declare e diga. pra você eu sei. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre. Deus abre o caminho desse mar. Presta atenção. Deus, ele é um Deus reativo. A tua fé, por isso que muitas vezes eu não mexo na fé de ninguém. Tem uma mulher que chega aqui, ela chega aqui e começa a orar, gritar. Às vezes não tem ninguém aqui, ó. Ela chega, é uma membro aqui da igreja. Ela chega durante o dia, ela grita, ela ora alto, chora. Vai ali na maquineta, muitas vezes, passa a maquineta, pega a oferta dela, coloca lá no... Vem e adora. Aí chegaram e me disseram, pastor, aquela mulher... Eu digo, faça o que ela está fazendo. Você é capaz de fazer o que ela está fazendo? A mulher, quando quebra um vaso de 1 ano de trabalho, todo mundo chama ela de louca. Mas Jesus disse, aonde for essa palavra, o nome dela tem que ir junto. Só os loucos andam com Jesus. Se quer ver normalidade, você nunca terá fé. Quer receber o que ninguém faz? Quer receber o que ninguém recebe? Faça o que ninguém faz. Aprenda a ter coragem. Eu quero orar por esse casal aqui na frente. Eu vou descer, eu vou orar por vocês. Eu vou descer. Tem mais alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus? Quem está distante da... Quem é que está afastado do Senhor, quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Eu creio num Deus que Ele faz milagre acontecer. Eu creio num Deus que faz o impossível acontecer. Feche os olhos. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. Mas tem coisas que às vezes nós falamos para nós, eu vou vencer, eu vou conseguir. Mas muitas vezes não depende da minha força nem da sua força. Só depende de Deus colocar a mão dele. Se Deus colocar a mão dele, tudo se resolve. Às vezes depende de tratar o meu eu, o meu orgulho. Às vezes só depende de tratar a minha soberba, porque muitas vezes não é soberba de maltratar ninguém, mas é uma soberba dentro de mim mesmo, dizendo eu vou conseguir. Eu lembro por 18 anos eu disse que ia conseguir, não consegui nada. Mas quando eu me rendi aos pés do Senhor e disse, se o Senhor quiser, eu consigo. Tem coisas que não dependem de nós, só depende do céu. Não é nós que vamos decidir andar no propósito, mas para resolver só quem resolve é o céu. E tem hora que Deus ele está falando conosco no nosso interior, e muitas vezes nós não queremos ceder, nós não queremos permitir, porque vivemos muito tempo em uma cultura, de uma maneira,
mas agora Deus ele está cobrando algo. E eu quero dizer nesta noite que muito mais Deus ele vai fazer sobre a vossa vida. Eu quero que toda a igreja estenda as mãos para cá, para esse casal, porque eu acredito que nesta noite barreiras estão sendo quebradas. Nesta noite tradições estão sendo quebradas. Nesta noite palavras contrárias estão sendo quebradas agora, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite há um divisor de águas, Senhor, sobre a mente da tua filha, sobre a mente, Senhor, do teu filho. Em concordância, Senhor, entrarão para um propósito. A tua palavra diz que Deus não une pessoas, Deus tem um propósito. E sobre esta família, Senhor, eu oro e determino, Senhor, que vai se cumprir o propósito e a promessa que o Senhor tem determinado. Aquilo que o Senhor tem estabelecido vai se cumprir, Senhor. Em teu nome eu quero declarar agora a bênção, Senhor, sobre eles. Quebra de maldição. Em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e faz eles viver um novo tempo. Faz eles viver um novo momento, Senhor, meu Deus eterno. Porque eu profetizo sobre a vida deles, Senhor, agora o momento, Senhor, meu Deus, de determinação, Senhor, de posicionamento. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz: glória a Deus. É o espelho que reflete a Imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Eu creio, Senhor. Já é o bastante, Deus é Conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém, glória a Deus. Hoje temos o diácono Aleilson, vem para cá. Vamos estar orando pela sua vida. A irmã Iraci também. Eloá. Glória a Deus, irmã Iraci. Eloá também. Quem é Eloá? Ah, está aqui. Eloá. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos orar por eles. Amanhã temos oração. Amém? Semana passada eu estive aqui. Eu até ia embora, mas não consegui. Eu fiquei na oração aqui. Oramos. Bênção do céu, viu? E convido você para estar junto conosco amanhã, com o obreiro César aqui, na oração, 2 horas de oração. Estaremos clamando ao Senhor, apresentando todos os pedidos. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos que vêm na segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, amanhã oração, quarta-feira campanha, Justiça de Deus, Tribunal de Deus. Estaremos aqui batendo os martelos. Já vai escrevendo a tua carta, já vai escrevendo o teu pedido, e estaremos declarando em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira eu quero estar aqui batendo esse martelo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Pai, diante de ti, Senhor, eu quero apresentar o teu filho, declarar a tua bênção sobre ele.